Boa noite, sejam bem-vindos à live Empreender Grupos. Eu sou a psicóloga Luciana Leite, entusiasta das terapêuticas em grupo, e o tema da nossa live de hoje é solidão na clínica psicológica individual. Então vamos conversar sobre esse tema hoje. Fiquem à vontade, vamos entrando. Na medida do possível, vou lendo os comentários. A live Empreender Grupos, ela tem acontecido semanalmente. A gente tem trazido temas diferentes que abordam a clínica psicológica com grupos terapêuticos. E eu imaginei que vocês ficaram curiosos, né, do que pode ter a ver, né, esse me sinto só, com terapêuticas em grupo, né, com montar o seu grupo terapêutico. Vez ou outra, né, nos bastidores, assim, nos corredores, né, dos atendimentos clínicos, conversando com um psicólogo ou outro, e até tendo, né, como referência os meus atendimentos, né, a minha prática clínica na clínica individual, a gente vira e mexe ouve, né, sobre esse dilema, né, da solidão na clínica psicológica, né, dos psicólogos trazendo, né, esse paradoxo, né, esse conflito entre ter essa autonomia, essa liberdade no consultório particular e, ao mesmo tempo, ter que lidar, né, com uma falta de pertencimento, né, a falta de pertencimento em um grupo, em uma equipe de trabalho, em um contexto, né, de trabalho mais ampliado, né, com outras pessoas. Então, eu propus essa live para a gente poder, né, trocar um pouco mais sobre isso, trazer esse assunto à tona, podermos refletir juntos, e até vocês podem aí me confirmar, né, se vocês vira e mexe já se sentiram, né, dentro desse dilema, né, de se sentir só, mas estar trabalhando com o que gosta, mas sentir aquela falta, né, da presença de parcerias de trabalho, de conversar ali, né, no corredor, trocar ideias, comentar, né, sobre algumas questões que surgem, né, no dia a dia do trabalho e como lidar com isso, né? Então, não é só falar sobre o dilema, a dificuldade, a queixa, mas o que a gente pode fazer com isso, né? O que a gente pode aí pensar de ideias, né, para conviver com essa realidade que está muito presente, principalmente no parapsicólogos, né, que escolhem trabalhar na clínica particular, né, fora de uma instituição, e não estão dentro de uma clínica onde tem outros profissionais, né, para estarem ali interagindo. E como se sentir, né, assim, como lidar com essa sensação de solidão, né? E primeiro a solidão, qual a referência, né, que a gente traz aqui sobre solidão? Solidão como uma questão de afastamento mesmo, né, da sensação, do sentimento que surge a partir de um isolamento, né, um contexto onde, né, não se há uma, de certa forma, né, uma restrição de convívio social e até mesmo uma repressão, né, uma repressão na fala, na expressão. A gente está ali todo ouvidos, né, para os nossos clientes, mas mesmo quem trabalha com uma abordagem humanista, onde tem maior liberdade, né, para se colocar, para trazer uma questão pessoal, contar uma história de si próprio, mas mesmo dessa forma a gente vai medir as palavras, né, a gente vai contar o que pode agregar ao, né, a demanda do cliente. Então, sabemos que no contexto de trabalho, em geral, há um nível, né, de inibição, de filtragem, né? Mas no caso do psicólogo, né, que está ali conversando sobre coisas que muitas das vezes incitam, né, querer partilhar algo, tocam, né, em questões mais íntimas, particulares, e como lidar com isso, né, e exercitar essa presença, né, com o cliente, com as questões que ele traz. Então, a gente, né,
trazendo isso à tona, né, e deixando claro como realmente é desafiador, né? Não é uma questão assim simples, fácil, né? E que a gente vai construindo, vai desenvolvendo, né, ao longo mesmo da nossa trajetória profissional. E quais possíveis afetações, né, isso pode trazer? Eu vejo que, no meu olhar, pode trazer até um certo prejuízo nas habilidades sociais, porque a gente fica tão ali, né, imerso naquele universo onde tem entre quatro paredes, né, e até com um isolamento acústico, né, uma preocupação até de que aquela, né, conversa não seja ouvida, né, por outras pessoas. Quer dizer, quando você sai de um atendimento, ter aquele cuidado de não citar algo, né, que tem a ver com o atendimento anterior. Então, é como se, né, a questão da espontaneidade, da autenticidade, ela ficasse restrita. E como, né, isso pode impactar, né, nas nossas relações sociais no contexto fora da clínica psicológica. E então é um desafio, né? A gente não está, né, exercitando isso, está de alguma forma, né, restringindo, mas outros contextos nos solicitando, né, a interações, a expansão. E já vi alguns profissionais que até recorrem, né, à clínica, à prática clínica, em consultório, né, priorizando o atendimento individual, após já terem trabalhado num contexto de muitos estímulos, às vezes muito dinâmico, até estressante, e que optam depois por uma outra carreira, escolhendo na psicologia clínica, e por uma busca, né, por um contexto mais calmo mesmo, mais limitado, mais resguardado, né, mais individual, né, onde tendo um trabalho mais no âmbito de uma individualidade do que numa coletividade, e tá tudo bem, né? Provavelmente é uma compensação até do que já foi vivido antes, né? Num excesso de ser solicitado, né, a interagir, a estar no coletivo. E já também pode haver uma compensação no outro sentido, né? Profissionais que estão muito tempo na clínica psicológica individual se tirem falta, né, de terem mais trocas e procurarem, né, outras formas de trabalhar que possam trazer mais esse coletivo, né? Ou na vida mesmo pessoal, tá buscando, né, uma compensação, nos seus círculos familiar, social, e está também numa convivência em grupos, seja de esporte, seja de estudos, de alguma iniciativa, né, que envolva a participação em um grupo. Então aí a gente pode ter, né, dois caminhos assim, né? Quem vem de um excesso de convívio social e que na clínica psicológica, né, ali individual, pode ser, né, um espaço de mais privacidade, de introspecção, ou, né, esse excesso, né, desse contexto mais privativo e buscar fora, né, um contexto mais ampliado, que traga esse coletivo. Afinal, a gente fala tanto, né, que nós somos seres sociais, mas nós psicólogos esquecemos que nós também somos seres sociais. Então a gente também precisa, né, desse exercício de sociedade, de estar imerso em uma coletividade. E então, diante, né, desse dilema, eu trago algumas ideias aí a serem pensadas, né? Como participar, né? Como trazer esse grupo, essa convivência, né, em grupo para a nossa prática clínica, né? Não é só sobre grupos terapêuticos que eu quero conversar aqui, mas a gente pode ampliar isso para grupos de estudos, não deixa de ser uma vivência de grupo, né? Participar de grupo de supervisão, né?
pertencer, né, a uma associação dentro, né, do seu tipo, da sua demanda de trabalho, da sua abordagem de trabalho, também institutos, né, de formação, e você dá ali, manter um vínculo, um contato, né? Então, é importante a gente estar, de alguma forma, né, pertencer a algum grupo, já que, né, na nossa prática clínica, isso por si só não nos proporciona. E então criar, né, assim, estar, né, nesses campos, ou mesmo tomar uma iniciativa, né, de criar um campo, né, assim, de trocas entre profissionais também. Por isso que o falar sobre grupos, né, é falar para além, né, de você atender grupos, mas você estar, né, em grupo. E por isso que eu sempre né, estimulo, né, as pessoas, profissionais, a estarem se cuidando, né, a criarem, né, uma rotina também de autocuidado, né, ter um contexto de cuidado. Isso pode ser encontrado, né, nesses grupos, como eu citei, né, de supervisão, de psicoterapia, de estudo, e ter também, criar seus rituais, né, e rotinas de autocuidado, porque mesmo que não envolva, né, necessariamente estar em grupo, mas isso traz uma sensação, né, de uma organização, né, de um envolvimento, né, para além dos atendimentos. E porque um dos prejuízos que pode acontecer, quando eu falei das habilidades sociais, também é a perda de contato, né, com atualizações profissionais. Quando a gente fica muito em isolamento, a gente, né, mesmo que a gente se mantenha, né, com as nossas leituras, com os nossos estudos, né, individuais, na troca, né, com outros profissionais que estão envolvidos, né, com outras áreas que não as nossas, a gente possibilita, né, ampliar esse leque de conhecimentos, de acompanhar as mudanças, né, do que a gente teve contato na faculdade, mas não tem mais, não trabalha exatamente com aquela demanda. E então é interessante essa diversidade também, esse contato entre recém-formados com pessoas que já estão aí na estrada há mais tempo. Por exemplo, a gente vê nitidamente essa questão, né, do lidar com a tecnologia, né? Assim, a galera mais nova que lida com isso com muito mais facilidade, né? E o pessoal que está mais que não é dessa geração, né, tão tecnológica, que a tecnologia chegou mais tarde para eles, tem uma dificuldade. Então, nessa interação, né, o quanto pode se ter, né, de aprendizado. E também, assim, por exemplo, tem, né, profissionais que vêm de outras carreiras anteriores, né, e que traz um diferencial, um olhar diferente, né, para a carreira da psicologia. Então, o quanto essa convivência, né, ela pode ser agregadora, né, ela pode trazer, né, uma maior compreensão, conscientização e até mesmo nos nutrir, né, de necessidades que nós também temos. Não é só os nossos clientes, né? Nós também temos necessidade né, de expressar, de sermos ouvidos, de se sentir, né, ali, sentir que pertence a um lugar de reconhecimento, um lugar seguro, um lugar onde pode se recorrer, né? Então, que a gente venha buscar também, né, os nossos grupos, né, os nossos lugares de pertencimento, né? Então, como sempre trago algum conteúdo que a gente possa fazer um link, né, com as terapêuticas em grupo, vira e mexe a gente vê pessoas que buscam, né, a participação em grupos terapêuticos, inclusive para nutrir, para suprir uma necessidade de convívio social. Então,
Uma das pessoas que se interessam, né, por terapêuticas em grupo são pessoas que sentem uma falta, né, uma carência, uma restrição, uma limitação nesse sentido, seja por uma dificuldade emocional, né, ou seja mesmo por uma falta de espaço, né, falta de um ambiente que proporcione para a pessoa essa convivência em grupo, essa convivência social. Então, o grupo terapêutico ele passa a ser, né, um espaço que proporciona essa convivência. Então, até pergunto, né, para os colegas psicólogos, quando vocês costumam, e se costumam, né, indicar terapia em grupo? Né? Quando vocês acham que pode ser, né, interessante, né, ou mais interessante, né, para aquele cliente que ele participe, né, concomitante à terapia individual ou até mesmo passe né, para a psicoterapia em grupo. E vocês têm uma ideia, né? Vocês chegam a cogitar nessa possibilidade de indicar a terapia em grupo? E se sim, em que casos vocês indicariam? Eu imagino aqui que um dos casos, né, que eu vejo sendo muito agregador, né, e às vezes as pessoas buscam por si próprias, né, que são as pessoas que têm justamente essa restrição social, né, essa inibição, essa dificuldade. Então, o grupo terapêutico ele pode ser um espaço tanto para você desenvolver essas habilidades, como para se sentir, né, para nutrir essa necessidade, né, esse anseio, né, por uma convivência social. Então, em momentos que a pessoa traz, né, esse relatos, né, de se sentir só, de se sentir falta, né, de companhia, né. Então, esse contexto ampliado, ele vai trazer, né, além do espaço da escuta, né, da fala, mas essa sensação de estar junto, né, essa sensação de pertencer, né, a um coletivo. E isso pode acelerar, pode, né, facilitar, favorecer, né, administrar melhor esse sentimento, poder falar, né, sobre isso, ter mais consciência desse tipo de sentimento que ela vem apresentando, né? Então, percebem, né, o quanto a gente pode, né, proporcionar, né, a essa pessoa, né, que está em falta, né, de convívio social, participando de um grupo terapêutico, né, ela vai se sentir, né, presente, fazendo parte, tendo esse recurso, né, a exercitar, né? Então, a gente ora fala sobre o nosso cliente, ora fala sobre nós mesmos, né? Porque nós também não podemos nos esquecer, né, das nossas necessidades humanas, né? E é isso que nos conecta, né? Também isso que gera a conexão, a empatia, né, nessa relação entre cliente e terapeuta. Tem muito a ver também com as nossas necessidades individuais enquanto pessoa, né? E não só no desempenho do nosso trabalho enquanto terapeutas. E pensando aqui sobre esse tema, né, da solidão, da necessidade de ter, né, um contexto de convívio social, o grupo terapêutico para o profissional também é interessante porque ele possibilita o trabalho, né, com outros profissionais, né, a coterapia, então você pode estar, né, convivendo com outro profissional e estar desenvolvendo um trabalho juntos, e então, assim, pode ser assim, uma forma de se sentir parte de uma equipe, né, de trabalho, e então por isso que também é interessante nesse aspecto, né? E então, diante dessas possibilidades que foram apresentadas, eu quero deixar também um alerta, né, para nós psicólogos estarmos atentos, né, a alguns sintomas, né, que a gente pode ter diante dessa falta de convívio social, principalmente quando a gente não tem isso para fora
do consultório, né? Então, se a gente já está mais limitado, né, assim, fora do consultório, e no consultório também não tem esse contexto, tá atento, né, de certa forma, uma desmotivação, né, que pode surgir, né, porque esse convívio social, ele é muito bom para a gente um estimular o outro, né, essa troca, né, assim, às vezes a gente num dia não está tão bem, mas o outro está bem, então ele nos traz, assim, elementos, né, uma vibração que possibilita a gente equilibrar mais aquela sensação, né, de desmotivação. E então tá atento, né, até mesmo um esgotamento mental, né, por conta dessa questão de estar se sentindo sem, né, assim, sem um espaço para partilhar sobre angústias, sobre o estresse, né, nesse ambiente de trabalho. Então, tá atento o burnout, né, que tem sido muito mais falado ultimamente, né, e que pode ser ter uma origem, né, nessa falta, né, de troca, de apoio, né, de cooperação. Então, o trabalho com grupo, ele nos traz, né, também essa possibilidade de exercitar uma maior cooperação entre profissionais, né, porque no grupo também, né, os participantes, os membros, eles acabam desempenhando, né, um quê de terapeuta, então a gente se sente também cooperado, né, assim, com os membros do nosso grupo terapêutico. Então, por isso, dessa sensação maior de estar também convivendo, né, socialmente, quando você trabalha com grupos. E além, né, com esse convívio, né, com grupos, também para além do grupo terapêutico, né, como eu disse, compensando, participando, né, com outras iniciativas de grupo, possibilita, né, um maior network, né, e estar, né, assim, por exemplo, né, conhecendo, né, outros profissionais e participando de outras iniciativas. E então, quanto mais a gente, né, participa de grupos, se aproxima de outras pessoas, como um efeito dominó, né? A gente se aproxima de uma pessoa, ela traz o contexto social dela, assim como você também, e assim por diante. Então, é uma forma de ampliar, né, o nosso rol de relacionamentos. E então, essa é a minha chamada, né, para atenção a a esse possível, né, isolamento que pode ocorrer na nossa carreira profissional e está vendo, né, as possibilidades de ampliar, né, essas relações, seja no âmbito profissional, né, com outros contextos profissionais, assim como no desenvolvimento do nosso trabalho, né, trabalhando de uma forma diferente, né, com mais pessoas, né, ocupando, né, preenchendo mais o nosso consultório, ou mesmo, né, no online, né, havendo mais interações nos nossos atendimentos, que é o que traz, né, as terapêuticas em grupo, e, e fazendo também um alerta que às vezes, né, algumas sensações de se sentir, né, em algum momento, às vezes, desconectado da profissão, ou desmotivado, sobrecarregado, que se aproximar, né, de outros profissionais, estar participando de iniciativas, né, de grupos, né, que envolvam, né, esse convívio com outros profissionais, pode ser uma boa estratégia, né, para atender algumas necessidades que nós temos de relacionamento, né, e de se manter também, né, atualizado na nossa profissão, se manter, né, nutrido, se manter, né, estimulado. E então as leituras, os estudos são muito importantes
mas a gente precisa também desse convívio humano. Então, hoje eu quis criar esse espaço, né? E a gente cada vez mais está vendo que o virtual, né, ele é uma possibilidade, né? Ele é também uma possibilidade. Então, se não for possível algo presencial, aqui a gente também está tendo uma troca, né? Essa troca, ela pode se dar, né, ao vivo, que aí, assim, essa possibilidade é até mais intensa, mas até também, né, nessa possibilidade de trocar, né, numa gravação, mas a gente vê como a gente pode aqui estar também se sentindo, né, em grupo, com outras pessoas nos ouvindo, nos vendo. Então, exercitar, né, essas possibilidades e recursos que a gente tem também na atualidade. Então, essa é a minha partilha para a nossa live de hoje, né? Estarmos nos atentando às nossas necessidades sociais e que tem, né, outras possibilidades aí para a gente estar exercitando, para a gente estar aproveitando, para a gente não se limitar, né, a modelos, né, assim, mais tradicionais, a modelos mais utilizados, mas a gente poder estar exercitando, né, a nossa criatividade e ampliando a nossa clínica psicológica. Então, agradeço a atenção de vocês, a presença, e vou colocar uma enquete também nos stories para vocês sugerirem outros temas, né, outros assuntos para a gente estar conversando aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. E até a nossa próxima live, Empreender Grupos. Boa noite, tchau, tchau.